Então deixa eu começar a trabalhar. A trabalhar é muito forte. Da As fugas das prisões mais loucas de todos os tempos. Vamos ver aqui como é que... O Fala Sério, ele tá num hype da peste de falar de bandido, né? da fuga de um chefe de cartel que andou de moto por um túnel. Há presos que se vestiram de mulher ou se enviaram pelo correio para escapar. Ué, o que vestiu de mulher não deu certo? Vem comigo enquanto Como é que não deu certo? exploramos as Os policiais se apaixonaram e passaram a pinta neles. Só pode. maneiras mais doidas e criativas pelas quais as pessoas escaparam da prisão. Embora. Uou. Muito justo. É? Os benefícios da yoga são infinitos. Não sei, não fez. Flexibilidade, atenção plena, capacidade de escapar da prisão. Opa, como assim? Em 1990, um mestre do yoga sul-coreano chamado Choi Gap-bok foi preso após roubar cerca de $70 mil de lojas de ouro e Cara, esse cabo feio de jeito, roubou. postos de E deixaram. gasolina. Depois de ser pego, ele foi transportado para a prisão de Daegu em um ônibus da polícia. Mas quando o motorista ficou preso no trânsito, Choi soltou o cinto de segurança, usou sua força para abrir uma barra de ferro da janela e conseguiu porra. passar o seu corpo pela abertura de 20 centímetros. Oxe, o cara era um super-homem, pô. Então ele fugiu por 2 dias, até que policiais disfarçados o avistaram e o pegaram de novo. Oxe, o cabo era Depois de bom, cumprir a pô. pena, Choi não abandonou a vida criminosa e 22 anos depois foi preso por outro roubo, encarcerado na delegacia de polícia de Dongbu. Sua cela era bem mais segura que o ônibus, mas 5 dias depois ele escapou de novo, cobrindo o corpo com óleo e se espremendo pela portinhola. Eita, porra! Ele passou pela abertura de 15 centímetros Mano, em menos não passa. de 1 minuto. E enquanto os guardas dormiam, conseguiu sair da delegacia e fugiu por 6 dias. Caralho. Até que foi pego de novo na Meu irmão, o cabo passou por uma abertura do tamanho da minha pica. cidade de Miryang e Olha aí, mano. sentenciado a 7 anos de prisão. Mas esse cara não é o único criminoso a escapar. Em 2016, um ladrão russo chamado Rustam Shakrutinov foi preso na cidade de Izberbash, mas ele não ficou lá por muito tempo. Rustam também escapou pela abertura da cela, Meu ao Deus! mesmo estilo de Choi. Mano, como é que passa, velho? Esse cabo é grande, né? A bunda dele, né? O short não passa. Mas ao contrário do mestre de yoga, Rustam ficou preso na abertura por mais de 2 minutos. E essa passagem justa fez com que suas calças e cueca caíssem. Não se sabe se ele realmente escapou da prisão após sair da cela. Como é Mas que esse sabe? vídeo embaraçoso viralizou e ele ganhou o apelido de Homem Cobra na mídia russa. Só não entendi se é por causa do movimento ou do que ficou à mostra. Deve ser ruim, viu, bicho? Cara, imagina. Imagina ele tivesse um companheiro na cela, hein? Esse é meu momento. Peguei várias experiências com os vídeos que eu já assisti. Agora o meu momento. Fuga de Alcatraz. Por anos, Alcatraz foi considerada a prisão mais segura do mundo, Porra, numa ilha zona. devido à sua localização É, em realmente. uma ilha cercada pela gélida Baía de São Francisco. Oxe, é no Brasil? Mas Secado pela Bahia. essa crença foi abalada em uma manhã de junho de 1962, quando os guardas descobriram que o assaltante armado Frank Morris e os irmãos ladrões de banco John e Clarence Anglin haviam escapado de suas celas. O plano deles estava em andamento desde dezembro de 61 Eu acho que deve ter filme disso, e tá? originalmente envolvia outro prisioneiro, chamado Alan West. Os 4 homens passaram meses cavando pelos dutos de ventilação na parte de trás das A fuga da Bahia. celas, usando colheres de refeitório e uma furadeira improvisada, que eles fizeram com o motor de um aspirador de pó. A furadeira só era usada durante a hora da música diária de Alcatraz, e Morris tocava músicas para abafar o barulho da perfuração. Quando finalmente conseguiram romper os dutos, eles criaram grades falsas de ventilação com papelão para disfarçar os buracos, e descobriram que os seus túneis levavam a um corredor de serviço. Caralho, Usaram esse brabo. espaço para construir uma jangada com 50 capas de chuva roubadas, seladas com vapor quente de um cano quebrado. E assim que concluíram porra. a jangada, eles estavam prontos para escapar. Em 11 de junho, o grupo deixou porra. cabeças de manequim de papel machê em suas camas, Mano, os cabas queriam fugir, viu, véi? as quais eram feitas com papel higiênico e cabelo humano de verdade que roubaram da barbearia. Mano. Então eles se espremeram pelos túneis, exceto Alan, que tentou reforçar a parede desmoronada ao redor da sua abertura de ventilação com cimento e descobriu que o material endureceu. Meu Deus. Não, aí.
Como é que os caras eram tão inteligentes, era tão burro ao mesmo tempo, cara? E ele falou, vou deixar isso aqui mais difícil. Aí deixou duro. Ele não conseguiu passar. tornando o túnel estreito demais para entrar. Os outros 3 não hesitaram em deixá-lo para Meu Deus. trás, já que conseguiram chegar ao corredor de serviço e subir pelos canos, e depois acessar o telhado por um poço de ventilação. De lá, eles se esgueiraram até a costa, inflaram a jangada bombeando ar através da sanfona de Frank e se lançaram na água. Então nunca mais foram vistos. Quando os bonecos foram descobertos na manhã seguinte, iniciou-se uma enorme caçada humana, e 9 dias depois a polícia encontrou partes da jangada em uma praia no continente. Mas inacreditavelmente os homens nunca foram encontrados. Caralho! E aí, será que eles conseguiram fugir ou eles morreram afogados? Ou algum animal comeu eles? O FBI continuou a investigação até 1979, quando ficou determinado que os fugitivos provavelmente se afogaram Aí é pica, então foi isso mesmo. na Baía de São Francisco, e então o caso foi encerrado. Só que isso nunca foi provado, Tá lá, é suposição, né? Os caras nunca mais foram achados. e os US Marshals nunca encerraram o caso. Não, se fosse afogado, rapaziada teria encontrado o corpo em algo boiando por aí, tá ligado? Acreditando que há uma chance de eles terem escapado. Rapaz. O mandado de prisão expedido pelos Marshals não expira até 2030, quando todos terão pelo menos 100 anos de idade. Ixi, A partir daí não poderão mais ser acusados Não, mas... Em 2005, ninguém já nem sabia mais quem era esses cabas, pô. pela fuga. Eu acho que não tinha nem digital não na época que eles foram presos, não. Era 69, né? Não sei. Portanto, se Morris ou os irmãos Anglin sobreviveram e viveram até uma idade muito avançada, eles ainda podem ter oportunidade de sair das sombras. E isso seria muito engraçado. Ah, hilário! Porra! Engraçado demais. Escalando para a liberdade. Quando você era criança, já tentou se apoiar em 2 paredes para ver se conseguia escalar que nem o Jack Chan? Já, mas só com as pernas. Bem, em 2023, o condenado Danilo Cavalcante Oxi, é no Brasil? fez exatamente isso e conseguiu escapar da prisão do condado de Chester, na Pensilvânia. Tá, O brasileiro foi condenado à Ah, mas era brasileiro mesmo. prisão perpétua por homicídio, mas depois de alguns dias da sua sentença, ele foi até um canto do pátio da prisão, apoiou as mãos e os pés em 2 paredes E foi paralelas embora. e começou a escalar até o telhado. A partir daí foi tão simples quanto pular uma cerca. Mas aí... Mas aí não era... Porra, aí não era difícil mesmo não, pô. Antes que ele caísse do outro lado e fugisse a pé. Felizmente, ele foi capturado 13 dias depois em South Coventry Township e transferido para o Centro Correcional Estadual de Greene para cumprir o resto da pena. Mas o curioso é que essa não é uma fuga única, porque apenas alguns meses antes, Igor Vidrabolt escapou da prisão do condado de Chester exatamente da mesma forma. Caralho, eles não fizeram nada pra... Cara, ele não aprende com os erros, não. Igor era alpinista antes de ser preso por agressão, então escalar um muro não foi um problema. Mas ao contrário de Danilo, ele foi visto e capturado apenas 5 minutos depois de pular a cerca. Não deu sorte, não. Que papelão! Depois desse incidente, consultores de segurança foram contratados e mais arame farpado foi instalado para impedir que outros Eita porra. presos usassem a mesma rota de fuga. Mas Danilo provou que as medidas não eram suficientes e assim que foi recapturado, a prisão finalmente selou a abertura que permitiu a saída deles. Pois é, se Mas aí também, cara. Olha a parte de cima como era. Porra, mas aí também, bicho. Aí não é prisão de segurança máxima, não. ele quiser tentar de novo, vai ter que ser mais criativo. Nanico Fujão. O ratinho. Com um apelido que pode ser traduzido como Nanico, pode ser surpreendente que El Chapo seja considerado um dos chefões do crime mais temidos do mundo. Mas desde que começou a comandar o cartel de Sinaloa no México, na década de 80, acredita-se que Joaquim Guzmán tenha faturado mais de 12 bilhões de dólares, cometendo quase todo tipo de crime que você pode imaginar. E isso atraiu muita atenção da polícia. E a primeira prisão de El Chapo ocorreu em 1993. Oxe, cara, Nanico, por quê, mano? Desse tamanho o cabo. Depois que um arcebispo foi vítima de um tiroteio entre cartéis. Ele foi condenado a 20 anos na prisão de Puente Grande, a qual era considerada impossível de fugir. Só que em 2001 ele escapou subornando guardas para que abrissem sua cela e o levassem para a liberdade em um carrinho de lavanderia. 78 pessoas foram subornadas, o que custou a Caralho. El Chapo cerca de 2,5 milhões de dólares. Mas porra. então ele conseguiu a liberdade e continuou a comandar violentamente o cartel de Sinaloa, até ser Maneiro. preso de novo em 2014. Ele foi colocado em confinamento solitário com vigilância 24 horas, na penitenciária federal de Altiplano, com apenas 1 hora de exposição ao ar livre por dia. Era incrivelmente seguro, mas em 11 de julho de
Pagando, boy! 2015, o cara parece simplesmente ter evaporado depois de ir pro banho. Só que Chapo não era mágico, e quando os guardas perceberam que ele tinha escapado, Tem um buraco descobriram uma no vaso sanitário, né? escada escondida abaixo do chuveiro, que levava a um túnel de mais de 1.300 metros, Ah, é ele que é o da moto? o qual foi construído pelo cartel bem debaixo dos seus narizes durante meses. Esse ainda é o túnel de fuga mais longo já Caralho. descoberto, e por dentro era equipado com luzes, dutos de ar e uma Porra. motocicleta, pra Cara, os caras com dinheiro é outra coisa, né? tornar a fuga mais rápida. O cartel mesmo fez o túnel, velho. O túnel ligava o chuveiro de Chapo a um canteiro de obras Tá, em porra. Santa Juanita. E foi assim que o baixinho conseguiu escapar e fugir. Mas, infelizmente, para ele a operação de busca foi enorme. E então ele foi capturado na cidade litorânea de Los Motes. Como é que ele tem esse tanto de dinheiro? Pagou 70 caba e não tinha dinheiro pra pagar a porra do monte de mercenário pra defender ele. 6 meses depois. Dessa vez, o governo mexicano concordou em extraditar Chapo para os Estados Unidos, e ele cumpre prisão perpétua na prisão de segurança máxima mais segura dos Estados Unidos, a ADX Florence. Ele está preso em uma solitária de apenas 1,80 por 13,70. Então parece que dessa vez ele Aí fudeu. vai ficar preso para sempre. Mas eu não ficaria muito convencido disso. Esse nanico já nos mostrou que consegue. Não, mas aí agora nos Estados Unidos é mais 500. Ele não conhece a rapaziada lá e não sabe se ele fala também inglês. Fuga por amor. A maioria das pessoas Acabar e fugir pra fazer um sexo. foge da prisão em busca de liberdade, mas Steven J. Russell é um vigarista que escapou 4 vezes por um motivo bem mais nobre, o amor. Oh, que fofo. Enquanto cumpria a pena por fraude por uma fuga anterior em 1995, Steven conheceu um colega de cela chamado Philip Morris e se apaixonou imediatamente por ele. Mas depois da libertação dos dois naquele mesmo ano, Steven se meteu em outra encrenca ao desviar $800 mil de um plano de saúde para presentear Philip. Ele foi preso de novo em 1996 Acaba era fraudulento e mesmo. sentenciado a 45 anos de prisão, Tá, confiança porra. estipulada em $900 mil. Mas o seu amor não tinha limites, e ele escapou ligando pro cartório do distrito e se passando pelo juiz, reduzindo sua fiança para apenas 45 mil. Cara, e é só assim? Isso permitiu que um cúmplice o libertasse sob fiança, mas após 3 dias de liberdade, as autoridades perceberam o que ele tinha feito e o encontraram, antes de levá-lo à penitenciária de segurança máxima Tem que ir de Stella, embora, no meu Texas. chefe. Ele ficou lá por 5 meses, até que se entediou e decidiu escapar de novo com um plano ainda mais criativo. Ele notou que os médicos da prisão usavam jalecos verdes que se pareciam com um macacão de prisioneiro, então ele usou uma bacia com água e canetas marcadoras para atingir o seu macacão de verde. Depois, enquanto a recepcionista da prisão estava ocupada ao telefone, ele simplesmente saiu sem ser visto Aí, mano. Não é difícil não, fugir da cadeia não. e foi se encontrar com Philip em Biloxi, no Difícil é permanecer fora, né? Mississippi. Pelo que parece. Mas infelizmente ele não manteve a discrição e foi preso de novo depois de se passar por um milionário para conseguir de maneira fraudulenta um empréstimo de $75 mil O cara não consegue, mano. em um banco em Dallas. Mas essa altura, a prisão era praticamente uma creche para ele. E em 1998, ele começou seu golpe mais longo até então, convencendo a prisão de que ele tinha AIDS. Ele emagreceu tomando laxantes e adulterou seus registros médicos nas máquinas de escrever da prisão. E o que tem a ver com a outra? Isso convenceu as Acaba com AIDS, não pode ser preso, não? autoridades de que ele estava morrendo. Então o transferiram para um asilo de segurança mínima. Asilo. Lá ele Aí ele foge fácil. passou pelo seu próprio médico ao telefone Ah, de novo? e falou à prisão que, infelizmente, Steven Russell tinha falecido. Eles acreditaram, e de lá ele pôde sair pela porta rumo à liberdade. Mas em certo momento as autoridades falaram com o asilo, e quando explicaram que Steven ainda estava vivo, a polícia soube exatamente onde encontrá-lo. Como era de se esperar, Steven havia voltado direto para Philip, então ele foi prontamente encontrado e preso, O cara não consegue, velho. antes de ser sentenciado a 144 anos de confinamento Ah, ele não fugiu, né, cara? Ele tava tentando. Ele só não queria cumprir a pena, cara. Porque também que ele fugia, ele ia pra casa do namorado dele, porra. solitário por suas constantes O caba ama demais. Também que ele fugia, ele. Ah, vou pra casa do meu namorado. Aí ele era preso. Aí
Não, eu vou arrumar um plano agora de... Ele tava procurando a forma de ser inocentado, tá ligado? De terminar de cumprir a pena dele. Tentativas Tanto que ele fingiu que morreu. de fugir. Tragicamente, ele só foi capturado porque simplesmente não conseguia ficar longe do amor da sua vida. Mas depois de passar 26 anos em confinamento solitário, ele ganhou liberdade condicional e em 2024 se reuniu permanentemente com o Philip. Quer dizer, se ele não voltar a se meter em encrencas. Aí, ó. Mas por enquanto é um final feliz. Porra, mas o cara ficou preso por 144 anos. Ô, 144 anos ele foi condenado, mano. Por causa de fraude. Suporte aéreo. Ave Maria. Matasse alguém era 3 anos de cadeia. Ninguém é mais gangster do que Michel Vaujour, um assaltante de bancos francês de 74 anos, que passou 27 anos da sua vida na prisão. Com 6 fugas da prisão no seu currículo, Michel é um veterano experiente em escapar, mas o seu maior feito só foi possível com a ajuda da sua amada Tô ligado, foi pelas fugas. esposa Nadine. Em 1986, Michel cumpriu uma sentença de 18 anos na prisão de Santé, em Paris, por roubo à mão armada. Mas desde 1983, Nadine vinha fazendo aulas de voo para conseguir uma licença de piloto de helicóptero, como parte de um plano elaborado para libertá-lo. Assim que se qualificou, ela esperou até 26 de maio e alugou um helicóptero no aeroporto de Paris para voar até a prisão. Quando Nadine se aproximou, Michel conseguiu chegar ao telhado da prisão, primeiro pedindo a um guarda para o deixar sair da cela para se exercitar, e depois ameaçando-os com frutas que ele pintou para parecerem granadas. Assim que chegou ao telhado, Nadine baixou uma escada de corda e o casal literalmente foi em direção ao pôr do sol. Essa história de amor não tem um final feliz. É, vão derrubar o helicóptero dela. Eu já vi no GTA. Porque depois de 4 meses foragidos, os dois foram capturados e presos por sua tentativa de fuga. Uma fuga de alto risco. Mas inacreditavelmente, Michel não é o único condenado que tentou escapar de helicóptero. Em 2013, Benjamin Rodon Barbeau e Dani Provençal foram notícia quando escaparam da prisão de Saint-Jérôme, Ô, é style, Quebec, de helicóptero. O cara fugiu de helicóptero. 2 cúmplices do lado de fora fretaram um helicóptero e forçaram o piloto a sobrevoar a prisão. Em seguida, eles baixaram uma corda e os 2 presos se penduraram nela. Agora que eu me liguei, o cara faz isso no Red Dead Redemption, né? Só que é num balão. Tá porra. Embora a fuga pareça impressionante, não foi assim a coisa mais discreta, e as Eu dei spoiler o quê, mano? O jogo é de 2018. autoridades facilmente seguiram o helicóptero e prenderam os fugitivos quando ele pousou. Então, nem Michel nem os presos canadenses tiveram sucesso, e os helicópteros, no fim das contas, O spoiler ele se vence em 1 ano. não foram assim tão úteis. Vestido Mano, de mulher. As mulheres fazem parecer fácil andar de salto, mas pode levar anos para aprender a desfilar com desenvoltura. E Ronaldo Silva descobriu isso da pior maneira possível é BR, é BR. É BR, cara. quando seu andar trêmulo frustrou a sua fuga da prisão. Em 2012, ele aguardava julgamento por tráfico de substâncias ilícitas, quando, sem sucesso, tentou fugir da prisão. Ele foi recapturado e colocado de volta atrás das grades. Então ele decidiu mudar de tática, passando da força bruta para beleza. Ele combinou com a esposa para que o visitasse, e enquanto ela estava lá, encontraram um canto tranquilo para trocar de roupa secretamente. Ela saiu usando sua bermuda, e em troca ele recebeu o vestido, sutiã, sapatos de salto alto e uma peruca. Ronaldo já havia se depilado e se maquiado antes da Meu Deus, isso é IA. visita. Sapatos de salto alto e uma peruca. Ronaldo já É a inteligência artificial do cabo se depilando. havia se depilado e se maquiado antes da visita. Assim, depois que a esposa saiu, ele pôde sair da prisão sem problemas fingindo ser uma mulher. Ele conseguiu passar pelos portões, mas enquanto cambaleava no salto alto, um guarda notou e imediatamente suspeitou que ele fosse um fugitivo. Porra, mas esse guarda também é fresco, hein, cara? Porque se eu vejo a mulher, ei, trupicou no salto, eu falo, aí, pá, tá esquisito isso aí, hein? Isso aí tá estranho, hein, cara? Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Então denunciaram Ronaldo e a polícia o prendeu em uma parada de ônibus próxima e o levou direto de volta à prisão. A fuga criativa foi um fracasso total, mas o que é mais engraçado é que ele teve que tirar Cara, não tem nem como saber, não tem nem como tem nem como dizer que isso aqui é a mulher. outra foto de prisioneiro Puta que pariu. com disfarce, nos Dá pra notar que... proporcionando essa incrível Mas assim também não dá pra julgar, né, mano? Os presos também recebem visita íntima de vários tipos de pessoas. imagem de um criminoso descontente vestido de mulher. Mas e aí, você acha que ele ficou bonito ou não? Ah, incrível. Passando dos limites. Se você quer a definição clássica de um gangster americano, não precisa procurar mais do Olha aí, mano, o
irmão do Thomas Shelby. Que John Dillinger, amplamente considerado o primeiro criminoso celebridade dos Estados Unidos, ele era o líder da temida Gangue Dillinger, que realizou uma série de violentos assaltos a banco ao longo de 1933. Em 1934, a gangue foi presa e Dillinger foi extraditado para a cadeia do condado de Lake, onde aguardou Faz tempo, hein, mas 1934. julgamento. Mas John era astuto e tinha bons contatos, e convenceu o investigador do seu advogado, Arthur O'Leary, a conseguir uma arma falsa de um marceneiro e contrabandeá-la para ele. O gangster então a usou para ameaçar os guardas para libertá-lo, metendo tanto medo neles que conseguiu sair da prisão, roubar o carro do xerife e dirigir até Chicago. Caraca, era Só brabo. que isso acabou sendo uma péssima ideia, porque dirigir um veículo roubado através das fronteiras estaduais foi a primeira lei federal que o velho John infringiu. E isso fez FBI. com que o FBI se envolvesse, e então o encontrassem e dessem um fim a ele Vixe. 4 meses depois em um tiroteio. Ixi, ele morreu bem novinho, mano. Tinha nem 30 não. Então a arma improvisada poderia ter funcionado se Dillinger não tivesse roubado o carro do xerife. Que fica a lição, não roubem carros. Assaltar bancos acho que tá tranquilo. Fugindo por correspondência. Minha mãe sempre dizia, se você não conseguir na primeira vez, tenta de novo. Palavras sábias pra vida com certeza. É mas mesmo. algumas pessoas levaram essa pérola de sabedoria muito a sério. Richard Lee McNair é um presidiário que fugiu da prisão não uma nem duas, mas 3 vezes, enquanto cumpria a pena de prisão perpétua. Suas 2 primeiras tentativas resultaram na sua rápida recaptura, só que a sua fuga final foi uma das mais criativas de todos os tempos, já que ele se enviou pelo correio pra fora da penitenciária federal de Pollock, na Louisiana. Você lembra daqueles vídeos fake que a rapaziada falava, nossa, eu vou me enviar por encomenda 24 horas dentro de uma caixa. E acaba ficar se filmando dentro da caixa. Richard tava Vídeo fake. preso há 12 anos e tinha a responsabilidade de consertar sacos de correspondência rasgados. E isso inspirou a fugir de Era fake? É óbvio. novo em abril Claro. de 2006, quando ele colocou um tubo de respiração em um desses sacos que estava consertando e depois entrou nele. Então os funcionários da prisão usaram uma empilhadeira para levar a mala para fora até um armazém, e quando foram almoçar, Richard se soltou e começou a correr. Ele estava livre, mas ainda não estava fora de perigo. Horas depois, as autoridades descobriram sua fuga e começaram sua busca. E então Richard foi parado na beira da estrada por um policial chamado Carl Bordelon. Where you live at? Down the road by Pineville. Powell? Tá nervoso, tá nervoso. Okay. Do you have any form of identification on you? No, man. What's your name? Robert Jones. Robert Jones? What is, we got an escapee. Oh. Where from? Prison. There's a prison here? Yeah. Eles conversaram por 10 minutos, e embora o Richard tenha dado 2 nomes diferentes ao policial e não tenha conseguido fornecer um endereço, O caba não notou? ele conseguiu convencê-lo de que era um civil que estava correndo. Tá, é o policial que é despreparado aqui, né? O policial deixou ir e Richard fugiu das autoridades por 17 meses, entrando clandestinamente no Canadá e viajando em carros roubados. 17 meses? Ah, então compensou o roubo aí. A fugida. Ele pensou que tinha se safado, mas em outubro de 2007, um policial em New Brunswick consultou a placa de uma van que ele havia roubado, sem saber que ela abrigava um fugitivo procurado. Aí que tá, mano. É porque a rapaziada, eles fogem. Aí, tipo assim, praticamente, se eles vão pra outra cidade e não cometer nenhum crime, praticamente os caras conseguem viver fácil, tá ligado? Tipo assim, uma de tutorial aí é foda, né, boy? Mas, tipo assim, é outro país, né? O bom dos Estados Unidos é isso, é que é tudo do lado do outro. Cara, se você comete um negócio, vai pra uma cidade pequena, pô. Ah, tem uma cidade ali com, sei lá, mano, 20 mil habitantes. Aqui tem muito sítio, tá ligado? Que tem as casas pequenininhas e tal, sei o que. Foge pra um bagulho assim e não comete mais nenhum crime, não, pô. Leozinho dando dicas pra o bandido, é foda. Aí é só não cometer mais crime, velho. Mas os caras não conseguem. Os caras não conseguem mais cometer. Tanto que você vê aqui. Eita, fulaninho fugiu. Mas ele foi preso porque ele tava aplicando golpes. Ah, ele foi preso porque ele brigou num bar. Ele foi preso por causa disso e aquilo. Isso levou à prisão de Richard, expondo sua identidade e fazendo com que ele fosse mandado de volta à prisão nos Estados Unidos, onde está até hoje. Que talento desperdiçado. Um cara desses poderia facilmente estar no teatro, Não, mas o policial que foi bom. escapando por décadas.
Viver como um fugitivo envolve olhar constantemente por cima do ombro, sabendo que se alguém te reconhecer, você pode acabar atrás das grades de novo. Para o infame ladrão britânico Ronnie Biggs, essa não era uma opção. Então ele decidiu submeter uma cirurgia de reconstrução facial. Aí, mano. Esse criminoso de longa data esteve envolvido no grande assalto ao trem pagador em 1963, no qual um Caralho. trem da Royal Mail que transportava dinheiro de Glasgow a Londres foi roubado. O cara fez uma cirurgia plástica pra ter outro rosto. A quadrilha de 15 membros assumiu o controle De Brejo Santo pra Juazeiro. Eu sei de algo, só não posso pra lá. Mas aí era pior pra mim, cara. Era pior, porque eu saí de uma cidade pequena e fui pra uma cidade grande. Era meu item pra correr por local com pouca população. de um semáforo para parar e embarcar no trem, conseguindo fugir com 2,6 milhões de Que libras, emoção. o equivalente hoje Mas aí que tá. E outra coisa. Independentemente, tá ligado? Se tu não sair de casa, tá tranquilo, pô. Ó, tem um ano que eu tô morando aqui. Eu não vou mentir. Eu quase não vi policial. Porque eu também não saio de casa, né? Eu quase não vi policial e eu não interagi com nenhum. há cerca Nem pra dar bom dia. de 66 milhões de dólares. Ou seja, se eu tivesse fugido da prisão, eu tava 1 ano e meio já solto aí, ó. Suave. Depois do roubo, a quadrilha se escondeu na fazenda Leatherslade, onde jogaram um banco imobiliário com o dinheiro roubado, mas a polícia Mas também, se eu tivesse fugido da prisão, eles já tinham batido aqui na minha porta aqui, porque eu tô fazendo live pra vocês e mostrando meu rosto. Tem um canal, né? encontrou Rapaz, já tinha sido rastreado, já, ó. Aí, pra isso, eu não teria que ficar na minha. Virava um VTuber. Acabou. Um VTuberzinho. esconderijo depois se recuperou algumas das impressões digitais, e 12 dos ladrões, incluindo Biggs, foram presos e condenados. Biggs foi sentenciado a 30 anos de prisão em Wandsworth, mas como era de se esperar, não ficou satisfeito com a pena. Assim, em julho de 1965, ele conseguiu escapar, convencendo um cúmplice a jogar uma escada de corda por cima do muro da prisão e levá-lo embora em uma van. Mas Ronnie sabia que sair da prisão era só metade do desafio. O verdadeiro teste era não ser mais pego. Biggs fugiu de barco e foi para Paris, onde gastou o equivalente a mais de $1 milhão em cirurgias plásticas e documentos de identidade falsos. A cirurgia estética naquela época era muito mais básica, mas já tinha sido usada com sucesso para alterar a aparência das pessoas, e a de Ronnie ficou boa o suficiente Ah, mano. Dá pra saber que é o cabo. para que ele e sua família conseguissem fugir sem ser pegos para Melbourne, na Austrália. Depois de 3 anos, a Interpol o localizou, e então ele deixou sua família e fugiu pro Brasil. Eita porra! Premeu. 4 anos depois, as autoridades o encontraram de novo, mas descobriram que ele tinha uma nova namorada que Baiana. estava grávida, e o Brasil tinha uma lei que não permitia a extradição dos pais de uma criança brasileira para outro país. Aí, ó. Cara, o Brasil salvou o caba. Assim, apesar de ter sido pego em flagrante, Ronnie teve permissão para continuar vivendo no Brasil como um homem livre, Aí é... e acabou se tornando uma figura famosa, Tá vendo aí, mano? No Brasil, até os cabos que vêm de fora fica livre, impune. atraindo turistas que viajavam para conhecê-lo. Isso continuou até 2001, Ele vai viajar. quando ele sofreu 3 AVCs Ah. e retornou voluntariamente ao Reino Unido para receber tratamento médico gratuito. A polícia Aqui tinha o SUS, bicho burro. Ei, mano. Muito burro. finalmente prendeu Biggs então com 72 anos, mas só porque ele se Não tancou o SUS. entregou. E ao que parece, para escapar da polícia é só Em 2001 já tinha, não, acho que não, mano. Tinha não. Quando... Acho que tinha. Foi criado o SUS, sei lá. 88, pô. O SUS foi criado em 88. Ah, foi quando... Ah, legal. Foi na Constituição de 88, quando disseram que todo mundo tinha direito à educação e saúde. E segurança. A segurança estamos devendo aí, mas... fazer algumas plásticas e ter um filho brasileiro. Ameaça tripla. Parece que é assim que rotulam uma prisão como impossível de escapar, estão praticamente pedindo para que alguém fuja. E durante a Segunda Guerra Mundial, os militares alemães descobriram isso da pior forma possível. O Stalag Luft III era um campo de prisioneiros de guerra para militares da Força Aérea que tomava grandes medidas para frustrar tentativas de fuga. A maioria dos seus barracões foi construída sobre palafitas, para que os túneis ficassem mais visíveis, e microfones foram enterrados no solo para capturar o ruído de qualquer escavação. Caralho! Mas sob a supervisão
porra! De um líder de esquadrão sul-africano chamado Roger Bushell, foram construídos 3 túneis, chamados de Tom, Dick e Harry. Mais de 600 homens ajudaram a cavar usando suas latas de comida vazias, e os túneis eram escondidos sob fogões, a 9 metros abaixo da superfície para evitar os microfones. Por dentro eles tinham apenas 20 centímetros quadrados, e eram reforçados com madeira retirada de estruturas de camas, tornando-os muito apertados. Obviamente, Caralho. toda a terra escavada não podia ser trazida à superfície com paz, então os prisioneiros escondiam sacos nas calças, que abriam discretamente ao sair, depositando a terra bem debaixo do nariz dos guardas. Depois de cavarem por 1 ano, Dick foi abandonado e Tom foi descoberto pelos alemães e explodido, mas eles continuaram trabalhando em Harry, e o túnel ficou tão longo que os homens criaram bombas improvisadas com tacos de rock e mochilas, para conseguir preenchê-lo com ar respirável. Finalmente, na noite de 24 de março de 1944, o túnel de mais de 100 metros estava pronto, e 200 homens se prepararam para rastejar por baixo do fogão e escapar. Mas quando os primeiros homens rastejaram até a saída de Harry, por volta das 22h30, descobriram que ela estava congelada. Quebrar o gelo levou 1h30, e assim que o primeiro homem saiu, perceberam que não tinham cavado o suficiente para alcançar a mata ao redor do campo. E para sair ainda era preciso pular a cerca. Ainda assim, os fugitivos começaram a se aglomerar e correr em direção à mata, até que a 1 da manhã o túnel desabou atrás deles. Os prisioneiros o consertaram às pressas e continuaram a fuga. Achei que eles tinham morrido, bom dia. Mas às 4h55, um guarda noturno avistou um fugitivo na saída. Os guardas revistaram rapidamente os barracões e encontraram o túnel. O maior rolê da porra que fizeram e deu E ruim. dos 200 homens que planejaram a fuga, apenas 76 escaparam. Apenas 76? Pior ainda, em 2 semanas, 73 deles foram recapturados. E 3... E apenas 3 homens saíram da Alemanha. Apesar desse fracasso, o sistema de remoção de terra e as bombas de ar improvisadas que eles criaram eram incríveis. E Caralho. a tentativa logo ficou conhecida como uma grande fuga. Aí tem filme também, né? Inúmeros livros e filmes foram feitos sobre o plano. Caralho. E hoje, sem dúvida, é uma das fugas de prisão mais icônicas de todos os tempos. Bom dia. Tão perto, tão longe. Em 2015, Richard Matt e David Sweat ganharam as manchetes ao fugirem da prisão e percorrerem o estado de Nova York. Os criminosos se conheceram enquanto cumpriam pena de prisão perpétua no presídio de Clinton e se deram bem imediatamente, começando então a planejar uma fuga. O primeiro passo foi seduzir a costureira da prisão, Joyce Mitchell, e convencê-la a contrabandear serras para que pudessem cortar as paredes da cela. A Lori do Prison Break. Depois de meses serrando, invadiram uma área de serviço que lhes permitiu cortar um grande cano de vapor, o qual esperavam que levasse à rede de esgoto. Em 5 de junho de 2015, Richard e David deixaram manequins improvisados em suas camas para ganhar tempo, colocaram suprimentos em um case de violão e rastejaram pelo cano de vapor, até chegarem em um bueiro do lado A Lori do Prison Break. de fora dos muros da prisão. Eles estavam livres, mas então as coisas começaram a dar errado. Eles tinham combinado que Joyce os buscaria em um carro de fuga, mas ela amarelou e nunca apareceu. Então os detentos tiveram que improvisar e Eita. escapar a pé, enquanto uma enorme caçada humana era iniciada. Eles conseguiram evitar a captura por 3 semanas e viajaram cerca de 65 quilômetros em direção à fronteira com Tá, porra. Canadá. Mas após uma tentativa fracassada de roubar um carro violentamente, Richard foi cancelado pela polícia. 3 dias depois, David foi descoberto e capturado em um campo perto de Constable, em Nova York, a apenas alguns quilômetros da fronteira. Ele foi levado para o Centro Correcional de Five Points para continuar cumprindo sua sentença de prisão perpétua, além de acusações adicionais de fuga em primeiro grau. E eu tenho certeza de que aqueles últimos quilômetros até a fronteira com o Canadá vão assombrá-lo pro Caralho. resto da vida. Deu tudo errado. Faltava O mais difícil eles fizeram. tão pouco. Sou só eu ou mais alguém aí ficou afim de cavar um túnel? Qual dessas fugas insanas da prisão você achou mais interessante? Meu amigo, eu não tô com coragem de ficar nem aqui assistindo vídeo. Imagine cavar túnel. Tava insano, né? Tava insano, né? Não pegou Uber. Tinha Uber não, cara, na época não. Não tinha não, na época não. Tempos pebas.